minutos para o meio-dia em Belo Horizonte. É o Galo chegando inteirinho para você, massa atleticana, com o repórter Cláudio Rezende, o moço que veio de Três Pontas. Diga aí, Cláudio. Bom dia, show de bola, Milton Naves, Júnior Brasil, alô, alô, massa do Galo. Fim de semana aí com o Atlético em campo no domingo, diante do Sport Recife. A Ilha do Retiro, o Atlético tentando vencer fora de casa. E é a última chance nesse Campeonato Brasileiro. Faz tempo que o Galo não vence fora, hein? Lá no início do mês de dezembro. Passou aí quase dezembro inteiro, janeiro também. Já estamos aí quase no fim de fevereiro e o Atlético tentando esta retomada, essa importante vaga na fase de grupos da Libertadores da América. Para isso, tem que vencer o Sport. E aí até pode garantir neste fim de semana essa situação. Para ficar mais tranquilo na última rodada contra o Palmeiras, de qualquer forma sempre importante, porque cada posição que o Atlético consiga subir na tabela de classificação, ele tem premiação melhor no Campeonato Brasileiro, além de garantir vaga na fase de grupos da Libertadores da América. Os jogadores treinaram agora pela manhã, penúltima atividade da semana, e de novo Keno em campo. Keno fazendo atividades, treinando com bola, e são boas as chances do atacante Keno ser relacionado para a viagem a Recife, que vai acontecer amanhã à tarde, logo após o último treinamento. E o Sampaoli está treinando normal. A Itatiaia trouxe ontem informação no bastidores com o João Vitor Xavier, participávamos também do programa, que o Sampaoli já avisou que não vai permanecer para o proprietário da casa alugada em Lagoa Santa. Desde quando ele veio para Belo Horizonte, mora em Lagoa Santa. Muitos jogadores e também membros de comissão técnica fazem a opção. Lagoa Santa mais próximo do CT da cidade do Galo, e ele também estaria colocando à venda o seu carro que ele usa aqui em Belo Horizonte. São indícios aí, assuntos pessoais do Sampaoli que estão sendo revelados, que indicam mesmo que o treinador está com dias contados aqui na capital mineira para deixar o Atlético. E a diretoria do Galo aguardando o comunicado oficial do Sampaoli, o que não aconteceu. E deve acontecer após o fim do Campeonato Brasileiro. Sampaoli está querendo aí garantir o G4, que é pelo menos a obrigação que ele cumpriu, né? Para ele cumprir nesse time do Atlético desde quando foi contratado. E o Atlético espera receber, lógico, depois do comunicado dele, a multa rescisória. Se o Sampaoli está deixando o Galo para ir para o Olympique de Marseille, muito possivelmente não vai ser o Sampaoli que vai pagar, né? O clube que contrata, que costuma arcar com essa multa rescisória. E um detalhe importante, Milton Naves, Júnior Brasil, 11h43, o Olympique de Marseille tem dono, assim como vários clubes do futebol europeu, e o dono do Olympique de Marseille é um milionário norte-americano, é o Frank McCourt. Ele tem 63 anos, também proprietário de uma das maiores franquias, mais famosas de beisebol lá dos Estados Unidos. Ele comprou o Olympique de Marseille em 2016. Ano passado até teve uma história aí, que uma família milionária lá dos sauditas, lá da Arábia, iria comprar esse time do Olympique de Marseille, mas não se concretizou. Mas é um milionário norte-americano. O time tem 116 anos e a última vez que ganhou o campeonato francês foi na temporada 2009-2010. Por isso estão tentando aí levar o Sampaoli para fazer com que o time de novo brigue pelo menos por título. É difícil, né? Lá tem um Paris Saint-Germain que, convenhamos, é o sempre favorito na França. E você já deve ter transmitido o jogo lá, Milton, no Velodrome, o estádio que inclusive sediou os jogos da Copa do Mundo de 1998. É o campo do Olympique de Marseille, show de bola. Acho que pelo menos, assim, rapidamente, pelo menos umas três vezes. Esse estádio famoso durante a Copa do Mundo, grandes jogos por lá, e show de bola sempre presente em jogos de Copa do Mundo. E jogo das estrelas Sampaoli também. de saída. E aí, o capitão Hever veio para entrevista hoje. Eu perguntei pro Hever o seguinte: como que é essa história agora, Hever? Com o treinador saindo, uma situação que
internamente, preocupa, não preocupa para esses 2 últimos jogos finais? O torcedor do Galo fica nessa interrogação. O que o Galo vai fazer aí contra o Sport no fim de semana? A motivação para chegar ao G4. Bom dia, Heber. Bom dia. Hoje a gente pode se dizer que o nosso título é totalmente outro que nós também almejávamos, mas com o título do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, hoje a gente pode dizer que não é mais possível, por tudo que gerou esse último jogo. Nós sabemos que não foi somente esse último jogo onde a gente acabou deixando de brigar pelo título. Sobre a questão do treinador, se realmente viesse concretizar, a gente vai sentir muito a perca, né, do Sampaoli, até porque foi um cara que acabou implantando uma filosofia, uma maneira, um estilo de jogo que todo mundo aí fora cobra, mas ninguém quer pagar o preço, e ele aqui, ele acabou fazendo isso. Então, se viesse concretizar, a gente vai sentir bastante a ausência dele, mas a gente sabe que talvez possa ser o melhor para ele. Todo mundo tem que se sentir feliz onde quer que esteja, mas volto a frisar, para a gente seria uma perca muito grande. Sobre comentários de torcedores após o empate com o Bahia, de que os jogadores, atletas do grupo estariam fazendo corpo mole para uma saída, para derrubar o técnico Sampaoli, Hever tem uma posição bem enfática e repudia esse tipo de comentário. Eu acho que eu vou até manter um pouco o senso, porque não é possível que isso venha acontecer. A gente fica assim, chateado também por tudo que gera, por todo o burburinho que colocaram nesse período pós-jogo de Bahia. É inadmissível você estar um certo tempo sem uma conquista tão importante para o clube e faltando tão pouco para você alcançar esse objetivo, não só dos atletas, e sim de milhões de torcedores, de uma diretoria que não mediu os esforços para que pudesse isso acontecer, e você escutar que jogador está deixando de correr por vaidade. Isso, infelizmente, tem pessoas que querem aproveitar da situação, porque há 2 semanas atrás você não ouvia falar que o Atlético, os jogadores não estavam deixando de correr dentro de campo. É inadmissível, sabe? E se tivesse algo desse tipo, pode ter certeza que essa pessoa, esse atleta, seria cobrado de uma maneira muito ríspida, porque o que move o atleta são as conquistas, e você tá tão próximo de uma conquista, você deixar de alcançar esse maior objetivo, que é o ápice da carreira do jogador, é inadmissível. E isso realmente não aconteceu, em verdade, de pessoas de mau caráter. Eu posso dizer isso porque meu nome teve muito envolvido nisso aí. Eu nunca precisei disso na minha carreira para chegar onde eu cheguei. Muito pelo contrário, me dediquei muito, tive que correr muito atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. Então, é uma pessoa de mau caráter que faz isso, e acredito que não deve ser atleticano, não deve ser torcedor do Atlético, porque o torcedor do Atlético verdadeiro não está dizendo isso, porque tem tantos anos que o Atlético luta por esse título, tantos anos que o Atlético, eu particularmente não lembro, é o ano que o Atlético brigou do início ao fim no Campeonato Brasileiro, que permaneceu entre os 4 na competição. Isso que eu me lembro foi em 2012, depois eu particularmente não me lembro, posso estar sendo ignorante a esse ponto de dizer que não me lembro, mas como eu disse, é uma pessoa de mau caráter que não é torcedor do Atlético, você pode ter certeza disso. Então aqui não vai faltar vontade de correr dentro de campo, muito pelo contrário, a gente está aqui, a gente é profissional e acima de tudo a gente tem caráter. Então essas pessoas que andam falando isso aí, para mim, não é torcedor e muito menos pessoas de caráter. Tá aí, 11:49, fala bem contundente do Hever, rebatendo esse tipo de crítica aí, comentários de torcedores de que o Atlético, jogadores estariam de corpo mole para derrubar o Sampaoli, para o Sampaoli ir embora logo. O Hever diz que isso aí são situações que ele garante que não estão acontecendo no Atlético. O jogador não iria deixar, abrir mão de um título para ter vaidade aí, para tirar treinador. Júnior Brasil, faz tempo que eu não vejo uma entrevista contundente assim, né? O Hever é nitidamente incomodado com esses comentários que foram feitos aí. E o Galo, segundo ele, vai brigar sim até o fim do campeonato agora pelo G4, que virou o título para o Atlético, Júnior Brasil.
Grande abraço, Cláudio, Milton, amigos e amigas. Legal ouvir, importante ouvir. Então, que não tem nada com relação a isso. Eu não cheguei a ouvir ninguém fazendo esse tipo de comentário. Agora, só lembrando aqui, uma vez o Alexandre Calil, num programa da Fox Sports, ele disse sobre isso, sobre essa questão, e ele colocou. O Vanderlei Luxemburgo foi traído pelo elenco, foi derrubado. Então, palavras dele, não sou eu que estou falando, quando ele coloca nessa entrevista, aqui até aspas, não sabia que existia isso, mas existe, claro que existe. E aquele dia foi fatal, quando perdeu para o Fluminense 4-1. Foi piada o que os caras fizeram com ele, saltou aos olhos. Então, não pode se falar que isso aí é algo que nunca foi comentado no futebol, não. Foi comentado, inclusive, por quem estava dentro, quem viveu isso. Não são palavras minhas, eu estou colocando aqui essa entrevista da época. Então, legal o Hever falar e pontuar, mas alguma coisa não funcionava, não havia uma sintonia em alguns casos do Sampaoli com os jogadores, e a gente já fez as críticas aqui ao Sampaoli. Os jogadores têm a responsabilidade deles também, devem ser cobrados porque entregaram menos do que poderiam, perderam, empataram com equipes que eles não poderiam ter um resultado ruim. Então a cobrança tem que haver mesmo. Agora, isso aí, para falar, igual o Hever defendeu, tem que ter prova. E vou te falar, eu não vi ninguém falando sobre isso, Cláudio. Se você ouviu, eu desconheço. E assim, a gente trabalha com seriedade, a Itatiaia fazendo jornalismo sério, então não dá para pegar e colocar, fazer qualquer tipo de insinuação. Agora, isso é papo do futebol, em mil e outras situações, sempre rondou, a gente sabe que Cláudio. Mais papo de rede social, né, Júnior? Que rolou sim, eu vi depois do jogo contra o Bahia, alguns torcedores, né, questionando se isso estaria acontecendo, que o grupo já não era, o time já não estava com aquela raça, aquela determinação toda para brigar por título, que o Galo faltava algo mais. E aí o Hever foi um dos citados, né? Porque alguns lances que ele não conseguia acompanhar o atacante adversário, mas aí eu acho que parte muito também do esquema tático do Sampaoli, que nos últimos jogos não estava encaixando mesmo, né? O Atlético tendo muitas dificuldades. Esperamos que agora, nos 2 últimos jogos, o Atlético volte a ser, né, o Galo mais competitivo, com um ataque mais poderoso, quem sabe aí com o retorno do Keno, e fazer o mínimo, né, Milton Naves, que é garantir esta fase de grupos da Libertadores, o G4, porque isso aí não é possível, né? O Galo, pelo menos, para ficar entre os 4 primeiros colocados, já que rondou esta parte de cima da tabela durante todo o campeonato. Daqui a pouco eu volto com mais do Galo. Show de bola.